Ei, me fala uma coisa, você sabe o que significa a janela 10 por 40? Será que hoje existem lugares que são mais difíceis do que outros para pregar o evangelho? Será que existe algum país ou alguns países que o inimigo trabalha muito mais para barrar a entrada do evangelho? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estamos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema missões. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado do teu botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo aqui no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Não esqueça, hein? Todas segundas-feiras, 7 horas da manhã, o vídeo já estará no ar. Então coloca um reloginho aí, 7 horas da manhã, o vídeo da Escola Bíblica Dominical já estará no ar. Lição de número 10, que tem como título Desafio da Janela 10 por 40. Afinal de contas, o que é a janela 10 por 40? Qual é o desafio que nós temos que enfrentar nessa janela? Como que eu identifico esta janela? A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso de número 20, onde fala sobre a armadura do cristão. Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10, Paulo deixa muito bem claro uma coisa, que nós estamos em guerra, que nós estamos em batalha espiritual. Então é esta ideia que você precisa ter. A janela 10 por 40, que nós vamos ver daqui um pouco, ela é uma ofensiva, ela é um quartel-general do maligno. Naquele local, ou seja, existe uma intensificação do maligno naquele ambiente. Ou seja, aquele ambiente realmente nós, para entrarmos ali, não podemos entrar com qualquer armas. Nós precisamos de armas espirituais. E daqui um pouco vou explicar a diferença entre armas e estratégias. Isso é muito interessante nós observarmos. Armas são espirituais, estratégias estão no mundo terreno. É essa a ideia que nós precisamos entender. Tópico primeiro, uma batalha espiritual chamada janela 10 por 40. Quem é que inventa esse nome, janela 10 por 40? Foi um pastor, foi um cristão, foi um religioso argentino. Ele vai para o Brasil, mas ele vem estudar para os Estados Unidos, e é nos Estados Unidos que ele recebe a sua formação acadêmica, que ele recebe o seu chamado, e ele começa a fazer coisas para esses países onde ele entendia que o evangelho era pouco explorado, e aonde a mazela humana tinha grande proeminência. Então ele entendeu o seguinte, que nesses lugares que ele entendeu que são países que compõem 67 países, essa composição desses países ele chama janela 10 por 40. Então o Luiz Bush, ele faz justamente essa ideia. Por que o termo janela 10 por 40? Olha aqui, eu trouxe meu globo para eu explicar isso para vocês, de forma simples, clara e objetiva. Divide esse globo no meio, tá? Pega daqui, aqui embaixo, divide ele no meio. Você cortou essa melancia no meio? Beleza, ok. Essa linha do meio é a linha 0. Tudo que for para cima, você conta de 10 em 10. Tudo que for para baixo, de 10 em 10. Então você vai contar daqui para cima, de 10 em 10. Então por que janela 10 por 40? Ele entendeu o seguinte, quem cria isso não foi Luiz, ok? Ele só cria o termo janela 10 por 40, porque isso, tá? Latitude, longitude, meridiano, isso já existe na geografia há 300 séculos. Então o que você precisa entender é o seguinte, dividiu ele no meio, a primeira linha, linha 10,
10 graus. E também o globo terrestre, ele é dividido pela altura. Então você divide ele aqui, aí você divide ele de cima para baixo. Você vai fazendo linhas. Então, olha que interessante. Daqui para cima tem 9 linhas. Então ele pegou a primeira linha. Daqui para baixo tem um monte de linha também. O que que ele fez? Ele contou aqui 4 linhas. Olha aqui, ó. Ele conta a linha 1, 2, 3, 4. E aí ele sobe uma para cá. Aí anda mais 4, desce 10. Então, ó, 40, 10. 40, 10. 40, 10. 40, 10. Então isso é a chamada janela 10 por 40. O que que ele pegou? Ele pegou aqui, ó, essa região. Então ele pegou aqui, ó, 10, aí ele andou 40. Aí ele sobe 10, 40, 10, 40. Então ficou janela 10 por 40. Essa que é a ideia da janela 10 por 40. Ou seja, são 67 países aonde o evangelho é impenetrável, é muito difícil ter o evangelho ali pregado, e é muito difícil também ter uma prosperidade financeira para todas as pessoas naquele ambiente. Então essa que é a ideia da janela 10 por 40. Ponto primeiro, uma verdadeira batalha espiritual. Aqui você precisa entender algumas verdades. Primeira, existem coisas que acontecem no planeta Terra, no mundo dos homens, que acontece primeiro no mundo dos espíritos. Ou seja, são ações espirituais, são batalhas no mundo espiritual que interferem diretamente no planeta Terra. É por isso que Paulo diz que nós não temos que lutar nem contra a carne e nem contra sangue, mas contra as hostes espirituais no mundo espiritual. É justamente essa a ideia. Tem coisas que acontecem no mundo espiritual que nos afeta diretamente. E uma outra coisa que você precisa entender é o seguinte, que a obra missionária é um braço da igreja que está diretamente envolvida na linha de frente da batalha no mundo espiritual. Por quê? Porque é na obra missionária que nós enfrentamos diretamente essas lutas espirituais. Ou seja, é a linha missionária, é na obra missionária que nós enfrentamos. A obra missionária é um braço da igreja que está diretamente nessa luta no mundo espiritual, porque vale lembrar que o que acontece no mundo espiritual interfere no planeta Terra, e a obra missionária é uma dessas ações que briga de linha de frente com o mundo espiritual. Ponto segundo, nessa batalha devemos usar armas espirituais. Aqui você precisa entender uma verdade, a diferença entre armas espirituais e estratégias. Presta atenção, armas e estratégias são coisas diferentes. Por quê? O que são armas? É o que eu luto. Quais são as minhas armas? Ou seja, o que eu vou pegar para lutar? Eu não posso usar, por exemplo, filosofia, porque filosofia é deste mundo. Eu não posso pegar armas físicas, porque está neste mundo. Então, armas é o que eu luto. É por isso que Paulo deu as armas, a verdade, a justiça, a coragem, ou seja, a pregação do evangelho. São coisas... Então, o que são armas aqui? É o que eu luto. É as coisas que eu pego, que eu vou lutar. Mas não basta eu ter alguma coisa para eu lutar. Eu tenho que saber como lutar. Aí entram as estratégias. As estratégias estão diretamente ligadas no mundo terrestre. As armas, eu pego ela no mundo espiritual. As estratégias, no mundo físico. Por exemplo, Fábio, eu quero pregar o evangelho na Nigéria. Ok, o evangelho lá é impenetrável, quase impenetrável. Vamos para a Nigéria? Vamos. Ok, como que eu entro lá? Aí é a estratégia humana. Eu preciso ter uma estratégia para eu chegar lá. Chegando lá, eu vou pegar a Bíblia, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Eu vou pregar a Bíblia, vou chegar na praça pública da Nigéria pregando? Não. Qual é a estratégia? Eu vou montar um time de futebol, um time de basquete, um time de vôlei. Eu vou saber o que eles mais gostam ali e é ali que eu entro.
eu vou montar uma empresa, um comércio, vou montar alguma coisa. O que nós vamos fazer? Não, eu vou entrar na área da saúde, na área da beleza. Eu vou criar uma situação, uma estratégia para que eu possa me aproximar deles. E dessa forma eu vou usando as armas espirituais e as estratégias deste planeta chamado Terra, e aí eu vou propagando o evangelho. Então saber a diferença entre armas espirituais e estratégias faz toda a diferença. Porque nós queremos espiritualizar as estratégias e humanizar as armas. Eu não humanizo as armas, eu tenho que já pegar aonde ela está, no mundo espiritual. E as estratégias no mundo físico. Então armas eu acesso no mundo espiritual, estratégia no mundo físico. Quando existe essa união, o evangelho começa a prosseguir. O evangelho começa a avalancar. Por quê? Porque eu estou usando as ferramentas corretas e as estratégias corretas. Ponto terceiro, enfrentando batalha espiritual na janela 10x40. Por quê? Porque nessa janela 10x40, como eu já disse, tem cerca de 67 nações, 67 países. E quais são os dois maiores problemas que nós temos na janela 10x40? Primeiro, um problema social. É onde nós temos mais pessoas pobres no mundo estão nessa janela. Fábio, existe pessoas pobres em outros lugares? É claro, existe pessoas pobres em vários e vários outros lugares. Mas nessa janela, tá, que Louis Bush, ele detectou, ele entendeu que ali estava a maior concentração de povos não alcançados. Ele entendeu que além do evangelho não estar entrando naquele lugar, as pessoas tinham um grande problema na área social. Ou seja, ali a pobreza é extrema, não existe desenvolvimento humano, a dignidade da pessoa humana nesses lugares é diretamente afetada. Ou seja, se o governo não é totalmente anticristão ou adota uma religião, eles têm estratégias políticas que inibe eles a expressar a sua fé num outro tipo de crença. Então, ali existe aproximadamente hoje de 3 a 3,8 bilhões de pessoas. E quais são as maiores religiões que estão naquele local? O islamismo, o budismo e o hinduísmo. Ou seja, nessa janela, as religiões que predominam é justamente o islã, o budismo e o hinduísmo. O evangelho é quase impenetrável neste local. Então vale salientar que o maior problema nessa janela são dois, de ordem social e de ordem espiritual. Tópico segundo, principais desafios da janela 10x40. Ponto 1, a necessidade humana. Então, aqui eu preciso salientar 3 pontos. Primeiro, existe uma grande pobreza. Segundo, uma baixa qualidade de vida. Eles não têm perspectiva humana de evolução, de crescer. Eles não têm essa perspectiva. E a terceira coisa é a falta de acesso ao cristianismo. Eles são quase impossibilitados de acessar o cristianismo. Ponto segundo, o desafio da perseguição. Aqui nós vamos focar mais diretamente na lição de número 11, onde eu vou trazer números para vocês de quantas pessoas hoje estão sequestradas e morreram este ano em nome de Cristo. Tópico terceiro, as estratégias para alcançar países da janela 10x40. Qual é a primeira estratégia, Fábia? Orando pela janela 10x40. Por quê? Porque eu aprendo o seguinte, que a oração, se nós estamos justamente batalhando no mundo espiritual, a oração, ela é espiritual ou ela é terrena? Ela está no mundo dos homens. Eu preciso dobrar o meu joelho. Eu preciso fazer um movimento aqui na terra para eu acessar o mundo espiritual. Então, a oração é uma estratégia humana.
a oração não é algo divino, algo espiritualizado. Ou seja, é uma dedicação humana, aonde eu me dedico, aonde eu me mortifico, aonde eu decido passar um momento em conexão com o mundo espiritual, acessando o mundo espiritual para que eu possa vencer o mundo espiritual. Então eu preciso orar pela janela 10x40. Por quê? Porque agora você tem um problema. Qual é o maior problema que você, professor, está enfrentando agora? O problema do conhecimento. Todas as vezes que você tem conhecimento de alguma coisa, isso é um problema sério. Porque algumas coisas precisam ser feitas. Por exemplo, se eu tenho conhecimento de alguma coisa, eu posso odiar ou amar, eu posso perdoar ou não perdoar. São decisões que eu preciso tomar. Então, nesse caso aqui, eu entendo que você aprendeu hoje sobre a janela 10x40. Então, qual é o seu posicionamento agora? É orar, é fazer alguma coisa para que isso mude, para que você tenha uma parcela de contribuição na janela 10x40 de forma positiva. Por quê? Porque quando eu tenho conhecimento de alguma coisa, eu aprendo 3 coisas. Primeiro, todo conhecimento liberta. Todo conhecimento, ele incomoda. E todo conhecimento vocaciona alguém. Lembra de Neemias? Neemias não estava na cidade de Israel, no país de Israel, mas ele ouve. Quando ele ouviu, o que aconteceu? Aquilo ali libertou ele, incomodou ele e vocacionou o homem chamado Neemias. Então, qual é a sua obrigação? A nossa obrigação agora é fazer alguma coisa pela janela 10x40. Ponto segundo, evangelização por meio da ação social. Isso é fundamental. Você não chega na janela 10x40 de palitozinho, de gravatinha, com Bíblia debaixo do braço, com harpa cristã, cantando e louvando. Não. Você tem que chegar lá de outro jeito. Você tem que chegar lá de treinador de futebol, treinador de vôlei, de basquete, de natação, como um médico, enfermeiro, professor, engenheiro, carpinteiro, pedreiro, eletricista, encanador. Você precisa chegar lá descaracterizado de cristão. Ou seja, a sua cara, as suas roupas, ou seja, não pode te identificar. Sabe? Então eu vou lá desconstruir tudo aquilo que eu aprendi. Aqui não. O que eu estou dizendo é que você não pode ir com esse título nesse lugar. Você tem que entrar para um outro viés. Todos os viés que você for entrar lá, é claro que tem que ser viés pautado dentro da palavra de Deus. Então nós precisamos urgentemente fazer alguma coisa. Primeiro, orando. Segundo, fazer algum tipo de ação social. Entrar de alguma forma. Implantar ONGs, implantar ações comunitárias, humanitárias naqueles locais para que possamos preparar o coração deles para eles ter um encontro real com a palavra de Deus. Ponto terceiro, a missão médica missionária. Aqui ele deu apenas um exemplo de uma profissão que pode acessar o coração dessas pessoas. Ele deu o exemplo da medicina, ou seja, médicos missionários. Eu posso ter engenheiros missionários, eu posso ter pedreiros missionários, encanadores missionários, carpinteiro, marceneiro, eletricista, ou seja, não importa a tua profissão pode ser um viés para atender a tua vocação. Você não precisa necessariamente abrir mão da sua profissão para atentar para a sua vocação, mas é indispensável dentro da sua vocação que você utiliza a tua profissão para gerar conexão com essas pessoas. Dessa forma, nós podemos de forma clara e objetiva acessar o coração deles, trazer eles mais perto de nós e dessa forma, de forma sábia e inteligente, introduzindo a palavra de Deus no coração deles. E dessa forma, o Espírito Santo de Deus irá fazer realmente aquilo que lhe apraz. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.